Já são 6h05, vamos, né, iniciar oficialmente. O meu nome é Roberta, eu sou assistente social, sou concursada da Prefeitura de Nova Iguaçu, faço parte da Secretaria de Assistência Social e estou lotada na Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu. Fiz a minha especialização em Assistência Social e Direitos Humanos na PUC, onde tive o prazer de ser aluna da professora Heloísa Helena, que hoje estará aqui conosco falando sobre o tema Desafios na Garantia de Direitos pelos Assistentes Sociais na Contemporaneidade. Estaremos falando sobre a assistência social versus o assistencialismo. A professora Heloísa Helena Mesquita Maciel é doutora em Política Social pela UF, é professora da PUC-Rio, membro do grupo de pesquisa Josué de Castro, sediado no decanato do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC-Rio e membro de apoio ao CBCIS. Professora, tudo bem? Tudo bom, prazer estar com você, né? Que bom a gente ter esses reencontros com ex-alunas e ver o encaminhamento com o curso, trabalhando na área e ampliando aí as possibilidades de debate, refletindo sobre o fazer profissional. Parabéns e muito obrigada pelo convite. Muito Obrigada, senhora, por também ter aceitado. Então, nesse bate-papo, né, nós vamos estar aqui fazendo algumas perguntas, refletindo sobre esse tema, né? Quando a gente inicia, aqui acho que a maioria são assistentes sociais, quando a gente inicia a graduação, a gente estuda muito, né? Nas primeiras disciplinas lá de fundamento, sobre assistencialismo, e na contemporaneidade, nós ainda visualizamos muito isso, principalmente quando você vai lá para a prática, quando você trabalha em determinados municípios. Então, é sempre bom a gente refletir, né? Não deixar a teoria, tá sempre aí, né, refletindo sobre o nosso fazer profissional, sobre as políticas públicas. E a minha primeira pergunta para a professora é sobre a política de assistência social, que ela geralmente é vista como algo emergencial para prover uma necessidade individual do usuário. E ela é muitas vezes desvinculada de uma visão de um direito legal, que é de uma política, não é um favor, não é uma ajuda, mas é um direito. E faz parte de um projeto coletivo. Como que a senhora analisa essa visão do senso comum referente à política de assistência social, que é essa visão mesmo, né, da ajuda, da individualidade, que o indivíduo está desempregado, então ele precisa de uma cesta básica, por isso que ele procura o CRAS, e nós temos ainda essa visão muito, ainda às vezes, de uma gestão pública, de pessoas que estão no governo, vereadores, às vezes prefeito, que não tem uma visão da dimensão da assistência social enquanto política, porque às vezes quando a gente fala de política de saúde, de previdência, de educação, as pessoas conseguem ver no outro âmbito, mas quando a gente fala de política de assistência, ainda remete muito assim, aquela coisa dada para aquela pessoa que não consegue prover, né, os seus próprios recursos, seus próprios meios, né, a sua alimentação, né? Então, como a senhora vê, né, essa questão, essa visão do senso comum na política pública de assistência social? Bom, eu vejo como um absoluto desafio, né? Romper com o senso comum no fazer profissional, seja ele do profissional de serviço social, do serviço médico, do serviço educacional, da arquitetura, de qualquer área, né? Quer dizer, a partir do momento que você está diante de uma responsabilidade pública, o seu fazer, né, não pode cair no senso comum, não pode cair na superficialidade diante do fato eminente, mas sim entendê-lo no contexto.
Então, no caso nosso, né, do serviço social, isso faz parte da nossa ética profissional, né? Está inspirada no conjunto, né, dos princípios que nos orientam para que a gente possa ter, a partir de uma visão de totalidade, a percepção do que está diante de nós. Então, a nossa formação ela é uma formação que facilita, né, que nos prepara nesse sentido. E esse preparo não pode ficar só para nós. Nós temos que compartilhar. Então, nós precisamos, por exemplo, diante de uma situação emergencial, não é possível retroceder à época em que a ação emergencial, o assistencialismo, era um fazer natural, ligado à religiosidade, às pessoas de bom coração, ou ligado a interesses, né? Ou o interesse, eu vou fazer isso porque vão me achar boazinha, eu vou ganhar o reino do céu, ou porque eu vou ganhar os votos. Nosso fazer não tem lugar no nosso fazer para isso, né? Mas nós precisamos entender o emergencial, certo? E aí, a nossa formação, o nosso preparo, estará a serviço de compartilhar reflexões para romper com esse senso comum. Reconhecer que reconhecer que diante do emergencial há um atendimento emergencial atendido é uma coisa, mas reconhecer o emergencial diante de uma necessidade e não de um necessitado. O que a gente não pode é centrar no indivíduo e achar que passou a cesta básica para aquele indivíduo, resolveu o problema daquele indivíduo ou daquela família, eu individualizo a visão do que precisa ser rompido. Esse é o desafio. Nós precisamos fazer a leitura da necessidade, né? A professora Aldaísa Sposati, ela fala muito sobre isso, né? E desta visão do coletivo, da totalidade, do que está sendo trazido como demanda, nós precisamos entender o porquê que as pessoas precisam daquela proteção e em que nível nós precisamos garantir para que isso não fique restrito ao emergente, e sim se reafirme como uma política pública, se reafirme como um planejamento na direção da garantia de direitos. Então, é fundamental que a gente entenda que a emergência não para na emergência, né? A emergência precisa estar sendo discutida na perspectiva do seu enfrentamento, das suas causas, para se chegar a planos de superação. Então, não é possível um profissional de serviço social ter o senso comum diante dessas situações emergenciais, como, por exemplo, agora a questão da pandemia, né? Há muitos fatores em jogo e muitos interesses em jogo. Então, nós temos obrigação de percebê-los e decodificar e contribuir com projetos técnicos, com pareceres técnicos, com dados, com informações, e apontando caminhos para que a solução não seja individualizada, e sim coletivizada. Verdade. Vejo também Sim, eu vejo também a importância dos conselhos, né, de assistência social nesse processo também, de rompimento desse senso comum, a participação. Acho assim, de suma importância para o avanço da política de assistência social. Sim, o conselho ele tem um papel diferente, mas também absolutamente importante, né? Nós temos a política de assistência social como dever de Estado, direito do cidadão, a ser implementada pelo Executivo, pela gestão municipal, estadual ou federal.
Agora, os conselhos, seja o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Nacional Estadual de Assistência Social ou o Conselho Municipal, ele tem a responsabilidade legal de acompanhar a implementação dessas políticas e de definir diretrizes para a sua implementação. Então, ele tem que acompanhar onde está chegando, como está chegando, se está no desenho da política nacional, se está dentro das diretrizes que foram analisadas e propostas pelo Conselho, né, para que possa chegar à sociedade, ao coletivo, quem necessita daquela proteção social naquele momento. Então, o papel do Conselho no exercício do controle social, você tem razão, ele é fundamental para que a política pública seja, de fato, uma política pública que chegue a todos que dela necessitar. Então, historicamente, a assistência social, antes de se tornar uma política pública, gente, a senhora até já falou um pouco sobre isso, né? Ela era caracterizada pelo assistencialismo, clientelismo e pelo viés da ajuda. Embora a assistência social hoje ela seja uma política pública de seguridade social, esta visão histórica do assistencialismo, a senhora ainda vê como presente no cotidiano desta política? A sociedade ela é permeada por contradições, certo? Então, há jogo de esse. Então, isso reflete nesta política, que, como nós já falamos, historicamente, ela não era uma política pública, né? Era uma ajuda que as pessoas prestavam às pessoas que elas desejavam, quando elas desejavam, da forma que desejavam, a famosa linha do política de ação, qualquer ação para pobre serve porque ele não tem nada, né? Então, uma lógica absolutamente perversa. Então, a grande conquista do rompimento, primeiro na nossa profissão, né, no serviço social, é nessa perspectiva de, para nós, enquanto profissão, a gente se entender no serviço social, num lugar de comprometimento com a população, no enfrentamento das desigualdades, da injustiça, né? Numa posição em que a gente faz a limitação entre o que é assistencialismo, assistência social. Então, a política de assistência social, então, ganha, né, uma diferenciação marcante dentro da nossa profissão, porque é importante a gente falar isso, porque, a princípio, poderíamos ser todos que estamos assistindo aqui nesse momento, pessoas que tenham esse entendimento, mas isso vai ficar disponível para as pessoas e pode ser assistido por pessoas que confundem, né? Então, a gente precisa dizer que serviço social é uma profissão, como o médico, né? É uma profissão, como a arquitetura é uma profissão, que tem formação, tem um arcabouço teórico, metodológico, que sustenta esse fazer, que não é um fazer do senso comum. E, por outro lado, a assistência social é uma política pública, como a saúde é uma política pública, como a educação é uma política pública. Então, são coisas diferentes, serviço social e assistência social, como é diferente a assistência, né? A assistência, você pode prestar uma assistência, eventualmente, a qualquer situação, como cidadão. Assistência social é uma política pública, né? Tem regras neste atendimento. Então, essa é uma diferença importante. E esse conjunto rompe ou tenta romper com o assistencialismo, com esse fazer benevolente, interessado, de troca de favores. E aí entra, né, nesse
nesta perspectiva, um fazer do serviço social que faz a leitura crítica, que traz esta questão destas necessidades para a relação com a forma como a sociedade está organizada. Numa concentração de poder e dinheiro de um lado e uma camada grande da população do outro lado que produz e gera a riqueza que não fica consigo. Então, isso é o que nós chamamos, né, de expressões da questão social, que vem se expressar nesta desigualdade, nesta necessidade de algum nível de proteção que não pode ser confundido com ajuda, não pode ser confundido com favor. Então, existe a contradição? Existe. Um lado, por desconhecimento das pessoas, essas diferenças. Um outro lado, porque, apesar de nós ter um projeto ético-político do serviço social hegemônico, né, sustentado por um arcabouço de fundamentos que estão relacionados à teoria crítica, nós temos pessoas que pensam diferente. Então, esta contradição ela permanece. E tanto na sociedade, no fazer, como, lamentavelmente, também a gente encontra essa contradição dentro do exercício profissional. Precisa ter muita firmeza na nossa formação profissional para não se render a pressões de interesses ou a uma leitura superficial que banalize, que culpabilize, né? Ele não tem porque ele é preguiçoso, ele não arruma emprego porque ele não sai à procura, emprego não falta, ele não consegue botar o filho na escola porque não vai para a fila procurar, porque a escola é como se a gente tivesse políticas com cobertura para atender a todo mundo, como se tivesse oportunidade de emprego para todo mundo, e nós sabemos que a demanda ainda é maior do que as necessidades. Sair desse senso comum, romper com a assistencialista e dar visibilidade a essas contradições, em lugar de reproduzi-las. É verdade, né? E na contemporaneidade, o assistencialismo ainda aparece, através até mesmo de profissionais que trabalham na ponta, e isso acaba sendo um retrocesso, né, da política, de todos os direitos conquistados, né? E as demandas, elas são cada vez mais emergentes. Na pandemia, nós estamos vendo isso, né? Cada vez mais acirrada, né? Há muitos debates sobre a questão do auxílio emergencial, acaba sendo, né, um auxílio mesmo, né, de assistência às pessoas no contexto que estamos vivendo, né? Como a senhora analisa ainda essa prática por profissionais, né, que estão na ponta, trabalham, e ainda tem práticas que levam ao assistencialismo, né, que não é uma prática do serviço social, né, de acordo com como a senhora também bem definiu, né, as diferenças entre o serviço social, a política de assistência social e a assistência, que esse termo a gente de vez em quando vê em alguns banners, né, de instituições filantrópicas. Esses dias mesmo uma amiga entrou em contato comigo, né, me perguntando de um banner que ela viu falando de assistência, e ela terminou a faculdade há pouco tempo. Aí ela falou comigo sobre isso, né? Mas, nossa, tá escrito ali que é assistência, mas não é assistência social, não é política, deixando, né, muitas pessoas, né, em dúvida. Então, é muito importante saber essa diferenciação de cada termo, né?
o que é um serviço social, o que faz o assistente social, o que é a política de assistência social e o que é, né, esse assistencialismo, esse clientelismo que ainda, né, temos, a gente consegue visualizar muitas vezes na sociedade, infelizmente ainda na prática profissional. Então, eu gostaria de saber como a senhora analisa, né, esse retrocesso das políticas públicas, né, através dessas práticas, né, desses profissionais, ainda hoje na contemporaneidade. Bom, o retrocesso ele é maior do que a prática do profissional, né? A gente precisa de retrocesso. Então, vamos lembrar o seguinte: nós vivíamos o assistencialismo, tivemos, na perspectiva da profissão, marcos, né, que deram uma virada e que trouxeram para nós, para a nossa formação e uma sustentação, um fundamento teórico-metodológico de análise crítica para a nossa formação, mas, concomitante, né, a gente tem, para a assistencial, o rompimento do assistencialismo no debate do direito, processo de redemocratização no país, né, que viveu uma ditadura. Então, esse movimento de redemocratização do país, ele vai ter como marco legal a Constituição de 1988. É nela que a assistência social se afirma como política pública. É nela que é introduzida para o patamar da Seguridade Social, junto com a saúde e a previdência, que você comentou anteriormente. E qual é a importância disso? Primeiro, de se transformar, né, sair de um lugar comum, de uma ação de benevolência, para um reconhecimento de política pública, direito do cidadão, dever de Estado. Então, 1988, a Constituição, se tem um marco para a sociedade, que é a luta pela redemocratização, no campo social tem esse marco de trazer a ciência social no campo da Seguridade Social como política. Qual é a conquista que isso representa? Está com a saúde e está com a previdência social. Uma tripé da Seguridade Social, reconhecendo que a histórica desproteção, que aqueles que não estavam inseridos no mercado de trabalho não usufruíam, ou, quando usufruíam, era pelo favor, pela ajuda, pela benesse, passa a ser um dito com a saúde para todos que dela necessitar e a previdência na lógica da contribuição para todos que estão inseridos de alguma forma, né, no trabalho e contribuem para a previdência. Então, é reconhecido aí para o público um aspecto absolutamente novo e importante, romper com a benesse e ser garantia de direito. Tem um grande debate da universalidade, mas eu acho que o foco que a gente quer deixar aqui, a mensagem que a gente quer deixar, é neste sentido, essa é a grande conquista. Então, neste movimento que a gente precisa se ver, gestores, profissionais, né? Nós precisamos nos ver neste lugar, no campo da proteção social, num sistema social, cumprindo com ações que são específicas cada uma das políticas públicas. Há uma clareza do que faz a saúde, há uma clareza do que faz a educação, nós precisamos ter clareza do que faz a pública. Então, quando você diz como enfrentar, eu digo assim,
vamos nos aprofundar na leitura que dá fundamento não só à profissão, mas também à política pública na qual eu estou inserida, executando. Se eu estou inserida na política de saúde, no atendimento de saúde, eu tenho protocolos que eu preciso conhecer, eu tenho legislações que eu preciso conhecer, eu tenho fluxos que eu preciso conhecer para poder encaminhar as orientações e as informações para o lugar certo, por um respeito à população que não tem que estar batendo na porta e voltando porque está no lugar. Se eu estou na política de educação, eu tenho que conhecer as regras, né? A hierarquia do sistema educacional, as áreas de organização territoriais do sistema educacional, para que eu possa, ao atuar naquela área, além do meu saber profissional específico, eu some com os saberes inerentes àquela política pública a qual eu estou ali participando como trabalhador para garantir, para articular, né, para orientar, para incluir. No campo da assistencial, é a mesma coisa. Como política pública, ela tem lei que regulamenta, né, a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, a lei orgânica ela sofreu alterações em 2011, onde nós tivemos uma grande conquista, que foi o reconhecimento do que seria aquele sistema descentralizado e participativo, que é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, se para a saúde existe o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e, portanto, todas as regras específicas de um Sistema Único de Saúde, que vale para o Brasil inteiro, para a assistência social, nós também temos uma organização única, um Sistema Único de Saúde que vale para o Brasil inteiro. Então, primeira coisa assim, o que o profissional tem que fazer? Ele tem que conhecer, porque ele vai atender a uma população e ele precisa estar, né, apropriado do que este conjunto que está estabelecido na lei e no Sistema Único de Assistência Social define para o atendimento à população. Para dar espaço aí para você também fazer perguntas, depois eu posso até falar um pouco mais desse desenho, mas eu não sei se você quer perguntar aí alguma coisa para a gente dar continuidade a essa reflexão. Então, a Fátima, ela comentou aqui que, por conta da gestão, os equipamentos não têm um espaço para realizar o trabalho. Acredito que ela esteja falando, né, até um trabalho, né, pautado na questão da política. Anteriormente, ela também mencionou que o assistencialismo ele aumentou muito nessa pandemia. Né? E foi até por isso, por essa minha visão também, né, que eu tive, que eu achei interessante a gente falar sobre esse tema hoje. Que ele é pouco falado, né? Parece que a gente avançou tanto que não precisa mais falar sobre assistencialismo, mas ele ainda é muito presente na contemporaneidade. E a minha próxima pergunta é como é o funcionamento da assistência social partindo da premissa de que ela será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Então, isso está estabelecido, isso que você acabou de falar, está estabelecido na lei. É um sistema público, né, pelo qual as pessoas não precisam pagar. Como o SUS, é um sistema público que também as pessoas não pagam. Como a educação, é um sistema público que, na rede pública de educação, as pessoas não vão pagar para usufruir, né, da formação educacional. Esta
garantia na Constituição e trazida, né, para as leis específicas, a saúde tem a lei específica, a educação tem, a assistência social também, então, ela vai orientar a organização desse sistema único de saúde, de assistência social, e ele está organizado, né, em proteção, vigilância socioassistencial, proteção social, vigilância socioassistencial e defesa e garantia de direito. Então, quando nós estamos falando da proteção no campo da assistência social, ela vai estar organizada em benefícios e em serviços. Qual é a importância da gente entender isso como profissional da área? É porque nós precisamos nos apropriar, além do que a assistência social já define, né, na sua base legal, e que cada profissional, de acordo com a área que está atuando, precisa conhecer, ela precisa identificar as legislações que vão possibilitar o acesso a esse direito, que são as legislações que vão complementar isso. Quer dizer, vamos pegar, por exemplo, as legislações ligadas a financiamento. Você falou agora há pouco do conselho. Se o plano, né, de recursos para as políticas públicas não estiver elaborado executivo de cada esfera de governo. Este ano, por exemplo, é a época de fazer o plano chamado PPA, né, o Plano Plurianual, para a assistência social e para todas as políticas, porque é o período que o novo prefeito foi eleito ou reeleito, né, e começa. Então, tem ali um período de discussão para se alocar recursos para a assistência social. Por lei, o recurso que é para os serviços da assistência social e os benefícios da assistência social tem que passar, a proposta tem que passar pelo Conselho. Então, o Conselho precisa olhar essa questão. Mas, além do Conselho, nós precisamos, enquanto profissionais, nos apropriarmos do que sentimos falta no dia a dia dos serviços e contribuir com esse debate. Existe uma lei de benefício eventual no município? Quando chega uma pessoa para eu atender e demanda ali um atendimento por um benefício para que ele possa ter, ou por meios de pecúnia, né, financeiro, ou por meio de algum material, alguma coisa, existe isso, ou cai naquela situação emergencial em que a pessoa, na época que tem um acidente, tem um desmoronamento, tem uma enchente, tem um incêndio, tem alguma coisa, se corre todo mundo para fazer alguma coisa, vale, né, as regras emergenciais. Isto não é planejamento. Então, uma das formas de enfrentar é utilizando o seu trabalho, dando visibilidade àquilo que chega como demanda e que você não consegue traduzir no efetivo atendimento. Isso precisa ser visibilizado junto à população. A população tem que entender por que, diante da necessidade de uma passagem, de uma cesta de alimentação, de qualquer outra situação material que ele precise, naquele que ele não tem, ele precisa entender quem é o responsável por aquela política, porque não cai tudo para a assistência social, tem os benefícios que estão ligados, tem os benefícios que estão ligados à educação. Vamos pegar um exemplo bem concreto. Não é a assistência social que tem que comprar medicamento. Porque medicamento está relacionado a quê? À saúde. Então, esse não é um benefício que tem que vir para cá.
né? Não é assistência social que tem que comprar lápis, caneta e caderno para a criança ir para a escola. Porque isso é uma questão da essência do trabalho da educação. Mas é na assistência social que vão cair unidades que fazem parte do dia a dia dessa população. Então, nós precisamos conhecer bem a política pública de assistência social para saber como a gente argumenta com a população, porque ela merece entender e fazer a leitura desse processo. Não te dizer, a prefeitura não mandou, mas refletir com ele sobre o que é direito e por que neste processo está havendo a ausência de um direito que é dele. Isto é romper com o assistencialismo. Porque Verdade. você está reafirmando o que não tem, mas você está discutindo com ele que não tem. Mas é suficiente você discutir que não tem? Não. Você tem que ver quais são os caminhos com quem você vai se articular para mostrar aquela necessidade, dar visibilidade a ela e ela entre no planejamento financeiro e se traduza no direito que a população está trazendo. Uma das alianças é a própria população. O usuário da assistência social, né, para ele avançar nas suas demandas, conquistar o espaço e ter as suas demandas atendidas, ele precisa ter ciência dessa mecânica de presença e ausência. O outro é o conselho, que aprova as políticas, aprova a proposta orçamentária. O outro é o debate com seus próprios pares, os trabalhadores do SUAS, para que todos possam ter a leitura e o posicionamento crítico comum e não caiam no é assim mesmo, sempre foi, antes era bom porque tinha um prefeito bonzinho. Não, é política pública, tem que estar no plano, tem que estar traduzido em orçamento, tem que sair de uma coisa de carência, de uma questão de escassez, para uma questão de direito. Então, são movimentos que o profissional precisa fazer. Mas, para ele fazer isso, ele tem que reconhecer os seus pares, tem que sistematizar o seu fazer, para que ele possa dar visibilidade ao que a assistência social tem por dever e não está cumprindo. Ou tem por dever e está cumprindo. A gente não tem que mostrar só o negativo, né? Mas a gente precisa reconhecer o que está dando certo e o que não está dando certo. Verdade, achei muito excelente a sua colocação, porque às vezes na prática profissional é isso mesmo que acontece, o usuário vem e precisa de uma cesta básica, se tem, fornece, se não tem, diz que não tem, e não faz um trabalho, né, informativo, de orientação, para que esse usuário, ele saiba por que ele está recebendo aquela cesta, que é um direito a uma política, e quando não tem, que deveria ter. Então eu acho que a gente acaba, quando a gente não faz esse trabalho, a gente acaba contribuindo mesmo para um assistencialismo na visão do usuário. Ele acha que ele está ali, porque eu estou desempregado, estou precisando que a prefeitura me dê uma cesta. Mas, às vezes, ele vê como uma culpa dele e não como um direito. Ele acha, né, que como ele está precisando, a prefeitura está dando como uma ajuda, né? E a gente acaba não avançando, não rompendo com essa visão do senso comum. Então, cabe a nós, profissionais mesmo, né, romper também com essa prática, muitas vezes, imediatista. Né, que chega a demanda, né, e a gente não faz um trabalho para além daquela demanda, né, emergencial. Então, achei muito excelente para a nossa reflexão, para o nosso trabalho, né, no cotidiano profissional. E a próxima pergunta... Pode falar. Só fazer um parênteses aí, por favor. Você vê que quando a gente vai dar os exemplos,
a gente tem muita tendência a reforçar a cesta básica. Claro, esse é um direito inerente à vida, né? Eu preciso da cesta básica para sobreviver. E isso está posto para hoje a Constituição, está posto numa outra política pública, né? Que é a de segurança alimentar. Então, né, nós precisamos lutar pela implementação de uma política de segurança alimentar em todo o país, né? Porque nós não podemos não pensar em ter reservas para as situações emergenciais ou qualquer outra que possa estar. Você vê que existe silos de entre-safras para se guardar os alimentos, mas como é que isso se traduz no abastecimento da segurança alimentar daqueles que não têm condições de adquirir o seu alimento porque está desempregado, porque hoje os preços estão um absurdo e você vai com os R$ 250 do auxílio emergencial e não vai voltar para casa com uma cesta básica completa, né? Porque tudo subiu de preço. Então, está incompatível. Então, esse planejamento. Mas nós precisamos identificar que o benefício ele está posto na lei, né, por auxílio emergencial, por benefícios eventuais, por necessidades, por nascimento ou falecimento. Então, existe uma série de necessidades. Então, uma das coisas que o assistente social precisa fazer é sistematizar o que aparece como demanda da população e não achar que o seu planejamento precisa garantir lá no seu planejamento pedido de cesta básica, como se esta fosse a única necessidade. Não é a única necessidade. O benefício ele tem uma visão muito maior do que o que a gente normalmente usa como exemplo, que é um exemplo excelente, porque é gritante, né? A questão da alimentação, mas isso. A necessidade. E aí a gente volta para a assistência social e entender o que é a essência do fazer. E a essência do fazer no campo da política de assistência social é fortalecer vínculos, é empoderar relações. Então, o nosso plano, ele precisa, para romper com aquele assistencialismo, para romper com esse imediatismo, traduzir no seu plano de atendimento, de acompanhamento, seja as famílias, sejam os grupos pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, a forma como ele, como cidadão, demanda necessidades de interação com o seu território, com as políticas públicas presentes no território, ou pela luta por políticas públicas que estão ausentes do território e a ele precisa chegar. Então, as necessidades são muito amplas e a gente precisa estar alerta para isso. Verdade, né? E como os conselhos municipais de assistência social, eles podem intervir na garantia de direitos em tempos de retrocesso de direitos, filantropia e tempos também de assistencialismo? Bom, passa pelo conselho. Primeiro, falar assim, o Conselho de Assistência Social é o conselho que, né, acompanha, né, fiscaliza a implementação da política pública de assistência social, como o Conselho de Saúde, o da Saúde, da Educação, enfim, etc. Mas, no modelo de organização do controle social no país, né, na legislação brasileira, nós temos também os conselhos de segmento, como o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Mulher, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, são de outras expressões de gênero, faixa etária ou, né, diversidades nas suas necessidades e limites.
Então, uma coisa importante é que esses conselhos e não que tenham competição entre si. Porque o mesmo idoso que está ali sendo preocupação no conselho do idoso tem necessidades na saúde, necessidades na educação, necessidades na assistência social. Então, temos que ter uma boa articulação para que vá para o planejamento de cada uma das políticas públicas aquela necessidade, não, e tudo para a assistência social, como se, por ser um idoso com necessidades, ele é um idoso da assistência social. Não, ele é um idoso do país, é um idoso do Estado, ele é um idoso, uma criança, uma mulher, enfim. Né? Então, é preciso que a gente reconheça a importância desses dois conceitos e haja uma aproximação. Mas, na perspectiva da gestão, da assistência social, é o Conselho de Assistência Social que precisa acompanhar. O seu papel é esse, né? De fiscalizar, monitorar, acompanhar. Então, por ele passa a aprovação do orçamento, passa a discussão do que deve ser feito, onde deve ser feito, onde estão as prioridades, sim, mas passa por ele o reconhecimento da rede socioassistencial presente no município. O cadastro de cidades, ele só acontece mediante a passagem daquela instituição pelo Conselho Municipal e o reconhecimento por esse Conselho de que aquela entidade está atuando nos serviços de assistência social adequadamente, com pessoal, né, os humanos, com a forma, a metodologia do fazer e o tipo de serviço que oferece. Então, quando você pergunta o que o Conselho, né, como é que a gente se alia ao Conselho, a gente precisa se aliar ao Conselho e o Conselho precisa dar conta desse entendimento do que é que ele precisa observar e acompanhar na gestão, no que diz respeito à aplicação dos serviços e dos recursos e a implementação dos serviços, e com a rede, ter um diálogo permanente com a rede. Ele precisa conhecer os serviços, avaliar se eles estão fazendo com o número de profissionais adequados para o serviço, se eles estão implementando os serviços dentro do desenho da tipificação nacional do serviço, para que aquela entidade seja chamada de rede socioassistencial, ela tem que estar reorientada, reorganizada dentro do que está estabelecido para a política de assistência social, e não misturar com o que é da política de educação ou da política de habitação ou de qualquer outra política ou de saúde. Não, a política de assistência social ela tem as suas especificidades e elas estão escritas, regulamentadas. Então, o Conselho precisa se aproximar dessa rede para discutir isso, reforçar que o que ela faz é um braço da assistência social e que precisa, assim, ser reconhecida como direito e não como benesse. Sim, né? Muitos profissionais que trabalham, né, com a política de assistência social reclamam, né, que não tem recursos básicos para atender a população usuária. Como até nós falamos, né, muitos equipamentos não têm nem como prover a questão da alimentação quando o usuário vai buscar uma cesta básica. Não tem recursos, né? E como que a senhora analisa os recursos destinados à política de assistência social através da lei orçamentária, através do orçamento que é destinado à política de assistência social? Então, vamos lá. A assistência social, como ela está organizada, né, como política pública regulamentada no Sistema Único, ela está organizada em proteção social básica e em proteção social especial de média e alta complexidade. Nesta proteção social básica,
nós vamos encontrar unidades de atendimento que devem estar mais próximo do dia a dia da população, que são os centros de referência de assistência social, que são ali os espaços, a porta de entrada do que de mais próximo do dia a dia da população. E é onde, então, tem o papel de fortalecer os vínculos, né? Pensar um atendimento à família, trabalhar formas de aproximação de gerações, aproximação de territórios que estão dentro da mesma área de abrangência. Este é o papel desta unidade chamada CRAS. Ali deve ter assistente social, psicólogo, serviço administrativo e outros profissionais de apoio, inclusive os de educadores sociais que vão trabalhar muito nessas atividades. Ora, se ele não está tendo essa estrutura que está lá desenhada e definida para a proteção social básica, precisa fazer uma discussão, uma organização do debate para que seja traduzido no orçamento a organização, a reorganização ou a implantação daqueles serviços dentro daquilo que está nos objetivos da assistência social, que é proteção, vigilância e defesa de garantia de direitos. O que é a defesa e garantia de direitos na assistência social? É exatamente romper com a não dignidade, é ter nos parâmetros que estão estabelecidos para usufruir dos benefícios e serviços que estão de competência da assistência social com dignidade, não com escassez, mas com abundância, né? Considerando a demanda. Então, se eu sistematizo, se eu dou visibilidade a isso, se eu traduzo isso com a população, se eu crio meios da população se organizar e olhar para o seu território e dizer nós precisamos disso e não temos, ela pode pensar e ser estimulada a fazer a organização, por exemplo, de comissões para ir defender esses direitos, junto ao conselho, junto à gestão, junto aos parlamentares que vão votar o orçamento. Então, nós precisamos apresentar, né, esse conjunto de elementos que são elementos estratégicos para que a assistência social seja entendida por todos, pelos vereadores, pelo prefeito, pelos secretários, que não são o secretário de assistência social, mas principalmente por esses, né, não são secretários, e que acham que lá tem uma moça boazinha, ou um candidato a vereador oportunista, que está ali para aparecer, ou tem lá uma pessoa legal que está fazendo umas coisinhas boas lá para o povo. Não, ela está cumprindo com um dever de política pública. Então, essa mudança do olhar, ela é uma luta de todos nós, dos profissionais, né, dos gestores, dos trabalhadores do SUAS de um modo geral, mas também precisa ser uma luta da população. E isso, nós, trabalhadores do SUAS, temos que debater com eles. Sim. E uma das grandes dificuldades em efetuar os serviços prescritos na legislação da política de assistência social é desenvolver a política com caráter de universalidade. Como que a senhora analisa essa dificuldade de ver a assistência social de forma universal? Então, tem um debate acadêmico muito longo sobre isso, que, né, não seria possível a gente trabalhar aqui, né? Mas o que a gente pode falar é que o que está dito é que ela é de todas que dela necessitar. Nesta perspectiva, é cumprir com a cobertura. Chegar a todos que dela necessitar é cumprir com uma cobertura. Né? Há uma população demandante de maneira mais
o maior número, né, de demandas do que outras populações. Ela é de todos que dela necessitar, mas tem uma população que apresenta um maior número de necessidades e ela precisa ser priorizada. Que necessidades são essas? Na perspectiva da assistência social, no que está de competência da assistência social. Então, quando nós falamos dessa universalidade, nós precisamos entender esta cobertura. E como é que a gente pode entender essa cobertura? Sistematizando o nosso trabalho para o que não foi atendido. Professora, infelizmente está acabando a live o tempo, está mostrando aqui, né? Mas aí em outra oportunidade a gente volta para falar mais sobre esse tema e quero agradecer